Fala galerinha, vamos começar mais uma aula. Nessa aula a gente vai medir duas coisas. O alto-falante, que a gente chama de campainha, é a função, né, que sai o som do aparelho. E também o fone de ouvido, que a gente chama de auricular. Só para vocês saberem, pessoal, o alto-falante do celular é aquele que sai o som. Geralmente ele fica aqui na parte de baixo, tá? Esse Motorola aqui, ó, ele dá para ver o formato dele aqui, ó. Então ele tá aqui no cantinho, mas alguns vão estar aqui no meio, aqui. Muito difícil ele tá aqui, mas pode ser que esteja também, tá? E o fone de ouvido, pessoal, é isso aqui, né? É quando na ligação a outra pessoa do outro lado fala e a gente consegue escutar através dessa pecinha aqui que a gente chama de auricular ou fone de ouvido. Belezinha, pessoal? O teste a gente vai usar o multímetro. Tem muita gente que fala que dá para medir o multímetro nessa escala aqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês, ó. É a escala de continuidade, também conhecida como escala de BIP. O que acontece nessa escala aqui, ó? Se eu juntar uma ponta com a outra aqui, ó, o preto negativo e o vermelho positivo, ó, ele vai fazer um bip sonoro, tá? Acontece que nem sempre esse teste ele vai dar certo nessa peça, então não é certeza que você vai fazer esse teste e vai saber se o alto-falante vai estar com defeito ou não. Vou fazer um teste aqui só para ver se a gente bipa ele aqui, ó. O que acontece? Você coloca de um lado, coloca do outro. Se ele bipar, quer dizer que ele tá bom o alto-falante. Nesse daqui, ó, colocou de um lado, se ele bipar, quer dizer que tá bom o alto-falante. Dá certo esse teste? Dá. Só que não é o mais preciso, tá? Porque pode encontrar algum alto-falante ou fone de ouvido de algum modelo que ele não vai bipar. E você vai achar que está errado, né, que está com defeito e na verdade ele está funcionando corretamente. Então, qual é a escala que a gente vai usar para testar? A escala que a gente vai usar é essa daqui, ó, que a gente chama de ohms, né, na verdade. Essa escalinha aqui parece uma ferradura, belezinha? Então, a gente vai colocar nessa escala, a gente coloca em 200, tá? 200. A gente vai pegar de um lado. Esse alto-falante aqui, ó, que seria a campainha, pessoal, ele tem que ter uma resistência baixa. Ele tem que medir de 5 a 10 ohms. Vamos colocar aqui para a gente ver, ó. Vou colocar de um lado, ó, ele está medindo 6.0. Vamos colocar de outro, vamos inverter, tá? Que ele não tem polaridade, ó. Ele tem que dar também 6, ó. Encaixar certinho, 6.0. Então, o seu pode dar de 5 a 10. Então, se der 8, se der 9, se der 10, pode ser que ele vai estar funcionando sim, tá? Então, ele tem que dar de 5 a 10. Ah, Bruno, o meu deu 11 alguma coisa. Pessoal, se der um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, também vai dar certo. Já o fone de ouvido, que a gente chama de auricular, ele tem uma resistência um pouco mais alta. Então, o que ele tem que dar? De 20 a 30. Então, a gente vai colocar aqui, ó, de 20 a 30 ele tem que dar, ó, 29.8. Então, tá ok. Vamos inverter ele aqui, ó. Ó, 29.6. Então, quer dizer que essas duas peças estão boas, tá? Então, antes de você trocar o fone de ouvido ou a campainha do celular, dá uma testada com o multímetro antes, vê se ele está funcionando. E caso esteja funcionando, o defeito pode estar em outro lugar, não na pecinha aqui. Fechou, galera? Então vamos lá, até a próxima aula.